Como fazer jejum para emagrecer? E aí, quem aí já tentou fazer jejum intermitente para tentar perder peso? Teve algum resultado? Já me conte aqui nos comentários se você teve algum resultado com o jejum quando você fez. O intuito dessa live de hoje, desse encontro, né, é explicar para você como funciona o jejum intermitente, por que ele ajuda tanto a emagrecer, como fazer, como não fazer, porque tem muita gente tentando fazer o jejum intermitente, porém ficando mais ansiosa, com mais vontade de comer, travando o metabolismo, né? Ao invés de ter perda de peso, na verdade só tá engordando com o jejum intermitente, porque não é que ele não funciona, que tá usando da forma errada. Então o intuito é realmente te ensinar, te mostrar como que você pode usar essa estratégia, que é maravilhosa sim, para queima de gordura, pro seu benefício, tá? Pro seu benefício, para você realmente ter resultado. Gente, por que o jejum intermitente, ele faz emagrecer? Ele ajuda no processo de emagrecimento e tem tantas pessoas perdendo tanto peso com o jejum intermitente. Quando você faz o jejum da forma correta, né, que é o que eu vou te ensinar aqui hoje, você estimula muito mais a queima de gordura. O nosso corpo, ele gasta energia de várias formas, tá? Mas ele gasta energia o tempo todo, é que nem um carro que tá sempre andando. Ele tá sempre gastando combustível, usando combustível, né? Só que essa energia, quando você faz o jejum, você faz o seu corpo usar essa energia da gordura que você tem acumulada. Por isso que quem faz o jejum da forma correta queima muito mais gordura, porque tá ensinando o corpo, tá mostrando pro corpo, ó, usa a minha gordura, queima a minha gordura. Então a queima de gordura ela pode acontecer de uma forma muito mais rápida, tá? Fazer o jejum da forma correta também ajuda muito a controlar a fome, ajuda muito a controlar a compulsão. Então quem tem muita compulsão, descontrole com a comida, fazer o jejum da forma correta pode ajudar, mas assim como fazer da forma correta pode ajudar, fazer o jejum da forma errada pode aumentar em muito a ansiedade e compulsão. Então presta atenção aqui nesse encontro que eu vou te mostrar como que você vai fazer o jejum para ter todos esses benefícios, tá? Primeiro ponto, gente, o que a maioria das mulheres fazem quando querem fazer o jejum? Acham que para fazer o jejum, para ter resultado com o jejum, é só parar de comer até o almoço, que pronto, tá fazendo o jejum intermitente. Isso não é fazer um jejum intermitente eficiente, tá? Não é fazer um jejum intermitente da forma certa. Quando a gente faz todos os dias a mesma coisa, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele se acostuma com aquilo. Então, no começo, se você todo dia jantar lá 7 horas da noite e almoçar meio-dia, né? Todo dia. Aí você fala, eu tô fazendo jejum intermitente. Você tá todo dia jantando às 7, almoçando meio-dia. Na primeira semana, você pode sim ter um resultado no seu processo de emagrecimento, porque você simplesmente mudou o que você estava fazendo. Então, você realmente pode ter um resultado na sua perda de peso. Só que depois, na segunda, terceira semana, o seu corpo, ele meio que entende o que você tá fazendo, ele se acostuma com aquilo e para de gerar efeito. Então, você perde peso no começo e trava, para de perder. Então, fazer jejum todo dia, no mesmo horário, no mesmo intervalo, não é a forma certa de fazer. Como que você tem que fazer o jejum, então, para ter maiores benefícios, né? Você vai intercalar. Então, por exemplo, um dia você vai fazer um jejum até o meio-dia. No outro dia, você vai fazer um jejum até o café da manhã. Um dia, você vai fazer um jejum de 16, 18 horas. No outro dia, você vai fazer um jejum de 13, 14 horas. Dessa forma, você não vai acostumar o seu metabolismo com a estratégia. O seu metabolismo ele vai ficar o tempo todo ativo e o jejum vai ter efeito por mais tempo. Então, você tende a não parar de emagrecer. Você começa o seu processo de emagrecimento com o jejum e tende a continuar queimando gordura e perdendo peso, tá? Então nunca esqueça disso, não faça todos os dias o mesmo tipo de jejum, vai variando. Um dia você faz um tempo, outro dia você faz o outro, um intervalo maior. Um dia um intervalo menor, outro dia um intervalo maior. Isso vai fazer o seu metabolismo estar sempre ativo, sacudindo, né? Você vai estar sempre sacudindo o seu metabolismo, diminuindo as chances de travar e voltar a engordar, tá? Agora, lembra que eu falei pra você que o jejum, ele ajuda tanto a queimar gordura, porque enquanto você tá em jejum, você tá estimulando o seu corpo a ir lá na gordura que tá armazenada na sua barriga, na sua pochete, desmanchar ela e usar como energia? Beleza. Só que isso não vai acontecer, essa queima de gordura maior, digamos assim, ela não vai acontecer se
a última refeição do dia não estiver sendo uma refeição emagrecedora. Então, por exemplo, você tá lá e vai fazer jejum até amanhã meio-dia, né? Aí você vai fazer o seu jantar com um prato de fruta. Aí você coloca nesse prato banana, mamão, laranja, bergamota, né? Aí você come isso na janta. Esse jantar, só carboidrato, vai fazer você liberar muita energia de uma só vez no seu sangue. Então, durante o seu jejum, por mais que seja saudável, tá? Por mais que esse prato de fruta é muito saudável. Durante o jejum, o seu corpo, ele não vai queimar gordura. Porque o seu jantar não formou uma combinação de refeição emagrecedora. O seu jantar, ao invés de liberar energia devagar no seu corpo, enquanto você estiver fazendo jejum, ele liberou tudo de uma vez, fazendo o seu corpo, ao invés de queimar gordura com o jejum, estocar. Então, mesmo tem gente que mesmo comendo pouco na janta, né? Mesmo comendo saudável, que nem eu falei, às vezes um prato de fruta, às vezes um prato de sopa, né? Aí tem lá naquela sopa milho, ervilha, moranga, batatinha, é puro carboidrato. Isso, para quem tá fazendo jejum e quem quer emagrecer, manter o peso comendo que gosta, ao invés de estimular o metabolismo, estimular a queima de gordura, na verdade, tá desacelerando o metabolismo e fazendo o estoque de gordura acontecer, né? Fazendo o corpo pegar esse excesso de energia e estocar como gordura. Então, no jantar, se tem uma coisa que define se o seu jejum vai te fazer queimar gordura ou não, é o seu jantar liberar energia, glicose, né? As calorias daquilo que você comeu no jantar tem que ser liberadas de forma devagar no seu corpo, de forma lenta, porque então sim, durante o tempo que você ficar em jejum, sem se alimentar, o seu corpo vai estar usando a gordura que você tem estocada, armazenada, como energia. Ele vai lá na sua gordura, vai desmanchar ela e vai usar como energia, tá? Caso contrário, isso não vai acontecer. Se você estimular, se você liberar muita energia depois do seu jantar, no seu sangue, você não vai... Ai, tava tentando desligar aqui. Você não vai queimar gordura durante o jejum, tá? Então tem que cuidar. Então o jantar, ele tem que ser emagrecedor. Como montar um jantar emagrecedor, Dara? Meninas, tem uma aula, depois se vocês quiserem, vocês podem clicar no link que tá na minha bio, tá? Lá no link da minha bio tem um vídeo, uma aula que eu fiz explicando como que funcionam as refeições emagrecedoras, tá? Se você tiver mais interesse, recomendo muito que você assista, porque quando você aprende a montar as refeições emagrecedoras, você consegue colocar na sua refeição a comida que você gosta, a comida que você tem em casa, tá? Quando você não aprende ou acha que sabe, ou vai tentando aí da sua forma fazer tudo sozinha, né? Às vezes você fica aí tentando e não perde peso, e quando vê passou um mês, passou um ano e tá ainda no mesmo peso, tá? Então eu recomendo que você assista, tá bom? É só clicar no link que tá na minha bio. Bom, aí tá, vamos pegar o exemplo então que você já tá aí mudando a estratégia, fazendo o jejum um dia com mais intensidade, outro dia com menos intensidade. Vamos supor que você já esteja formando no jantar uma refeição emagrecedora, uma combinação de alimentos, né, da forma correta, beleza. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa cuidar. O que você faz enquanto está em jejum? No período que você está em jejum, você precisa continuar estimulando o seu corpo a queimar gordura. Então, por exemplo, tem gente que fica em jejum a manhã toda, né? E durante a manhã toda só toma água. Só vai lá e só toma água, só toma água, só toma água. Bom, que bom que toma água, né? Tem gente que não toma nem água. Se entope de chá e não toma água, que é pior ainda. Durante o período que você tá em jejum, se você tá fazendo da forma correta, como eu falei, se você fez um jantar, uma combinação emagrecedora, né? Durante o período que você tá sem se alimentar, o seu corpo tá usando a sua gordura para gerar energia. Por isso que você queima mais gordura, beleza? Tá. Só que chega um momento do seu jejum que o seu corpo, ele meio que começa a desconfiar de você. Como assim, Dara? Ele começa a achar que você tá passando fome, que você não tem o que comer. Lembra que o seu corpo, ele vem de uma programação lá da Era das Cavernas. Então, ele não sabe que se você abrir o seu armário, você vai ter comida ali. Para ele, você vai ter que caçar para comer. Para ele, você vai ter que correr muito para poder comer, para poder dar energia para ele. Então, se você ficar em jejum
e não estimular, não falar pro seu corpo, ó, pode ficar tranquilo, viu? Eu tenho comida aqui, eu tenho energia para te dar, você não precisa parar a queima de gordura, pode continuar a queima de gordura. Você vai acabar que o seu corpo vai desconfiar tanto de você que vai travar o seu metabolismo. Então, uma coisa legal de se fazer nesse momento do jejum, onde você faz um jejum mais longo, é usar alguma gordura, algum alimento fonte de gordura no meio da manhã. Quer ver um exemplo? Um cafezinho com óleo de coco. Nesse momento do jejum, pode ajudar, tá? Quando você não está em jejum, nem use, porque vai mais te prejudicar do que ajudar. Mas nesse momento, por exemplo, no meio da manhã, 9 horas, 9h30, 10 horas, você pega lá uma xícara de café, coloca um pouquinho de óleo de coco, depende muito de cada uma para saber a quantidade, tá? E toma esse café ou chá também pode ser, né? Com o óleo de coco, vai ajudar o seu metabolismo a confiar mais em você. É como se você falasse para ele, pode continuar queimando gordura. Entendeu? Pode continuar queimando gordura. Então, ele vai dar um estímulo para que a queima de gordura continue e não pare. Então, você tá lá, fazendo o jejum na estratégia correta. Um dia sim, né? Um dia mais longo, um dia menos longo. Você fez o jantar emagrecedor. Eu acho que o mais importante, tá, meninas? Que eu já falei até agora, é o jantar. Porque o jantar, ele vai definir se você vai queimar gordura ou não no período de jejum. Você pode usar o óleo de coco, não vai mudar. Se o seu jantar não estiver formando uma combinação correta, você não vai queimar gordura, tá? Então, isso é muito importante. E aí, no meio da manhã, você usar o óleo de coco, tá? Vai ajudar demais, demais, demais. Tá bom? Vai estimular mais a queima de gordura. Então, e claro, gente, é só um exemplo o óleo de coco, tá? É só um exemplo, porque pode ser o coco ele tem fibra, tá? Não recomendo o coco. Tem que cuidar, gente, porque alguns alimentos e bebidas quebram o jejum. Então, outro dia eu vi o quê? O que eu vi que eu pensei, água de coco. A pessoa tava fazendo jejum e aí falou que tomou no meio da manhã um copo de água de coco. Quebrou o jejum. Acabou com o jejum naquele momento. Então, também tem que cuidar com esse detalhe, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Ok? A gente acha engraçado. Alguém colocou aqui. Composto magnésio emagreceu 40 quilos. Gente, isso é mentira. Isso é mentira, Gabi. A pessoa não tomou só o magnésio e emagreceu 40 quilos. Ela deve ter mudado a alimentação, deve ter ajustado alguma coisa na rotina, porque não existe um único suplemento que vai te fazer perder peso, tá? Não existe. O remédio é a mesma coisa. A pessoa lá tomou Ozempic e perdeu 40 quilos. Beleza. Mas ela tomou Ozempic e parou de comer, porque a fome diminuiu. Às vezes começou a vomitar, né? Porque o Ozempic dá enjoo. Aí emagreceu. Só que daí para de usar o Ozempic e volta a engordar o dobro. Entendeu? Então, isso não é verdade, tá, gente? Tomem muito cuidado. Eu sei que tem muita gente desesperada para emagrecer, apavorada, né? Porque engordou agora no mês de junho, tá chegando, daqui a pouco começa o verão, tá com medo de colocar um biquíni e começa a acreditar nessas coisas. Não faça isso, tá? Porque só vai te prejudicar, tá bom? E aí, gente, outra coisa também que eu preciso compartilhar com você para você ter benefício com o jejum. A gente falou durante o período que você vai ficar sem se alimentar, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o período que você está se alimentando. O que muita gente faz? Nossa, tem um caminhão de lixo passando aqui, a cachorrada na rua tá que tá. A pessoa fica sem comer, por exemplo, até o almoço, né? Beleza. Aí chega no almoço e a pessoa come o dobro. Chega no lanche da tarde, à tarde, né? E a pessoa acha que pode comer muito mais, porque ficou até o almoço sem comer. Se você gosta de comer, se você sente que você fica com mais vontade de comer durante a tarde, não faça jejum. Não faça jejum. Eu vou falar pra vocês, tá? Tem momentos, eu adoro a estratégia do jejum. Eu adoro, mas mais assim por autoconhecimento, tá? Mais por autoconhecimento. Porque o jejum, ele faz a gente perceber muita coisa, assim, sabe? Ainda mais quem já passou por compulsão, que foi o meu caso, né? Já tive compulsão alimentar.
Então, era muito dependente da comida, ficava pensando em comida o tempo todo. Então, quando eu usei a estratégia do jejum da forma correta, eu comecei a me livrar dessa dependência da comida. Comecei a entender que tá tudo bem, não vou morrer se eu não comer, sabe? Não preciso ter medo da fome. Então, é muito doido, assim, mas tem que ter acompanhamento, tá? Só que, o que acontece? Hoje em dia, tá? Quando eu percebo que eu tô um pouco mais ansiosa, que eu tô um pouco mais preocupada, ou que nem no inverno, agora aqui tá frio, aqui no sul, né? Eu sinto mais vontade de comer, não sei você, mas eu sinto vontade de comer, de tomar um cafezinho, sabe? Comer com calma. Então eu não faço. Não faço jejum. Por quê? Eu sei que o jejum é só mais uma estratégia. Entendeu? Então não é, eu só vou emagrecer se eu fizer o jejum. Isso não existe. Ele é só mais uma estratégia. Então, se eu percebo que eu gosto de comer, é inverno e eu gosto de acordar, tomar um cafezinho, comer uma coisa que eu gosto, né? Aquilo me deixa bem. Você acha que eu vou fazer jejum? Não vou. Eu vou seguir as refeições emagrecedoras, que foram elas as combinações corretas, né? Que me fizeram emagrecer e me fazem manter o peso há 9 anos. Isso sim. Agora o jejum é só mais uma estratégia. Entendeu? Então, se você perceber que você chega no almoço e come o dobro, come mais durante a tarde, se você perceber que você fica mais assim ansiosa durante a manhã porque não tá comendo por causa que tá querendo fazer o jejum, não faça jejum. Não faça. Jejum, ele não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Pra algumas pessoas funciona muito. Para algumas pessoas funciona por um tempo e depois já não funciona mais tanto. E para algumas pessoas não é interessante fazer jejum. Eu tenho alunas do PSE que não fazem jejum. Não fazem por escolha, por gostarem de comer de manhã, por não quererem fazer. E isso não impede nenhuma mulher de emagrecer e manter o peso comendo que gosta. Tá? Então tome muito cuidado, porque às vezes você escuta por aí, né? Fulana perdeu 40 quilos com jejum, fulana perdeu 35 quilos com jejum. Aí você começa a achar que você só vai perder peso se você fizer jejum. E isso não é verdade, tá? O que vai te fazer perder peso? Você estimular o seu metabolismo a acelerar. Hoje, se você não tá perdendo peso, é porque o seu metabolismo, ao invés de queimar gordura, ele tá fazendo você estocar. Certo? Tudo que você tá comendo, se você não tá perdendo peso, tá? Tudo que você tá comendo não tá sendo usado pelo seu corpo para acelerar o metabolismo. Tá sendo usado pelo seu corpo para ser estocado como gordura. Tá te inflamando, tá te fazendo reter líquido. Então, se você não tá emagrecendo, não é porque você não tá fazendo jejum. É porque o que você tá comendo não tá ajudando a sua queima de gordura. Que nem eu vejo pessoas comendo bolachinha de água e sal, uma banana só numa refeição. Chega na janta, que nem eu falei, toma um prato de sopa, né? Com batata, com milho, com ervilha. Ou come lá um prato de fruta, né? Vou comer só uma laranja na janta porque eu quero emagrecer. Eu sei que parece, gente, eu sei porque eu já achei isso. Eu achava que eu ia emagrecer fazendo isso. Eu sei que parece a solução, sabe? Eu vou comer menos, eu vou emagrecer. Só que como você come muda tudo. Como você combina os alimentos no seu prato muda tudo. Quando você aprende a combinar os alimentos da forma correta, você não depende de jejum para emagrecer. Você não precisa passar fome, pelo contrário, a sua fome é mais controlada. Você não precisa passar vontade de comer, entendeu? Porque você vai combinar aquele alimento que você estava louca para comer da forma correta, na refeição emagrecedora. Entende? Por exemplo, quando eu fazia dieta para emagrecer, eu achava que eu não podia comer pão. Eu achava que doce nem pensar. Pão, doce e fruta é tudo carboidrato. Aí eu não comia o pão à noite, minha família toda comendo no café da manhã. Eu comia só uma banana. Pronto, agora eu vou emagrecer, né? Não tô comendo pão. Banana e o pão são carboidratos. Quando eu como um carboidrato, tem a mesma ação no meu metabolismo. Claro, né, que a banana tem um pouquinho mais de nutriente, mas é carboidrato. Entendeu?
entendeu? Então, assim, vai ter a mesma função. Então, eu passava a vontade de comer, passava fome, sem necessidade. Quando eu entendi que eu posso combinar os alimentos de uma forma que eu posso comer o pão ou a banana, tanto faz. O meu metabolismo ele vai acelerar depois de comer. Ele vai se manter acelerado por mais tempo. Isso é muito importante. Para quem quer emagrecer e manter o peso depois, o metabolismo tem que estar ativo a maior parte do tempo. Que daí, se por acaso, até falei hoje nos meus stories, né? Se por acaso eu sair da rotina no final de semana, eu comer algo diferente, eu comer algo com mais caloria, com mais gordura, o meu metabolismo ele vai dar conta daquilo. Porque durante a semana eu fui ajudando ele. Sem depender do jejum. Entendeu? Então, gente, só para ficar bem claro aqui para você. Se você quiser fazer o jejum, ele pode te ajudar. Mas você tem que cuidar com esses pontos que eu falei. Porque senão o seu metabolismo vai travar ao invés de acelerar. A sua queima de gordura vai diminuir ao invés de aumentar. Porém, eu quero que você entenda que você não é obrigada, que você não precisa fazer o jejum para emagrecer. Certo? Agora, uma coisa legal que acontece quando a gente faz o jejum, que eu percebia muito quando eu fazia, né? Sabe o que era? Eu chegava no almoço, gente, assim, mas você tem que estar fazendo da forma certa. Se isso não estiver acontecendo com você, você não tá fazendo o jejum corretamente. É um sinal, tá? Então presta atenção. Quando eu chegava no almoço, eu me servia, né? Combinava os alimentos aí na refeição emagrecedora da forma correta. Me servia da quantidade que eu sempre comia. E aí uma coisa muito doida acontecia. Eu começava a comer e dali um pouco a saciedade já vinha. Gente, eu achava muito doido. Porque eu me sentia saciada com menos quantidade de comida. Sabe por que isso acontece quando a gente faz jejum? O jejum intermitente, ele faz a gente perceber a saciedade mais cedo. Então, quem faz o jejum da forma correta, ao invés de comer mais, na verdade consegue comer menos. Não só por conseguir pular uma refeição, né? Então, se você for fazer o jejum até o almoço, você vai ficar sem o café da manhã. Mas porque nas próximas refeições, a sua sensação de saciedade, ela vai ser bem maior. Você vai ficar saciada antes mesmo de acabar de comer. Gente, eu ficava chocada. E ó que eu gosto de comer, tá? Mas eu ficava chocada quando eu fazia o jejum. Aí eu ia almoçar, assim, me servia da mesma quantidade que eu comia nos outros dias. E eu percebia, caramba, tô cheia já. E eu olhava o meu prato e ainda tinha comida, mas tô cheia. Entendeu? Então é muito interessante isso. Só que, como eu falei, tem que usar o jejum da forma correta. Tem que fazer da forma correta. Porque senão, ao invés de você comer menos, você vai comer mais. Talvez você que tá aí me ouvindo já tentou fazer jejum. Dara, isso não aconteceu comigo. Eu fiquei com mais ansiedade, vontade por doce, então nem se fala. Mais vontade de comer. Então o jejum não foi feito da forma certa. Tá? Não foi feito da forma certa, porque jejum feito corretamente não faz isso. E você pode fazer o jejum corretamente, ter esse resultado maravilhoso e não querer fazer jejum. Dário, eu gosto de tomar café da manhã, eu gosto de, sabe? Não quero fazer jejum. Beleza. Meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Porque aqui eu falo com mulheres que já tentaram várias vezes emagrecer, né? Eu tô aqui pra ajudar quem já tentou muitas vezes e não aguenta mais tentar e quer emagrecer e manter o peso depois. Toda vez que você começar um processo de emagrecimento, antes de começar, faça isso. Reflita se você quer isso pra você. É sério. Eu sei que você quer emagrecer, mas pare e pensa. Eu tô agora apavorada porque eu fui colocar um vestido nesse final de semana da área, eu fiquei me sentindo um tronco. Fiquei me sentindo o ó do borogodó, entendeu? Aí você começa segunda-feira, agora eu vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo, vou fazer jejum, tá. Mas é isso que você quer? Você vai aguentar isso por muito tempo? Sabe? Porque vai ser só mais uma frustração. Vai entrar na sua coleção de frustrações. Na sua lista de coisas que você já tentou e não deu certo. Isso só te deixa pra baixo, entendeu? Aí você vai lá, agora é segunda-feira, eu não vou ficar em jejum até o almoço, não vou comer pão, não vou comer doce. Chega na terça, você vai ver seu marido comendo pão e você vai querer comer pão.
Aí você vai comer pão, que não tem nada de errado, só que você acha que tem errado, né? Que tá errado, porque você falou que não ia mais comer. E aí você se culpa. Aí você desiste mais uma vez. Aí vai lá mais uma semana, frustrada, para baixo, porque não tá se gostando no corpo, porque não conseguiu de novo, mais uma vez, emagrecer. Mas é claro, toda vez que você tenta, você tá tentando com formas que não são sustentáveis. Como que você vai conseguir? Entendeu? Então, do fundo do meu coração, tá? Tô falando com uma pessoa que, ó... Gente, parece que eu tô falando pra mim, lá atrás, sabe? Eu era assim, chegava segunda-feira apavorada, me sentindo assim, gente, nossa, eu me olhava e às vezes eu passava reto no espelho, porque assim, eu me odiava, rosto redondo, papada, sabe? Não sorria nas fotos, não usava roupa justa, jamais, só roupa preta, colorida então nem pensar. Às vezes deixava de sair de casa porque não me gostava. Então chegava segunda-feira, eu via que eu tinha engordado, imagina, né? Me pesava todo dia. Eu via que eu tinha engordado, gente, aquilo me dava assim um desespero. Eu pensava, gente, onde que eu vou parar? Aonde que eu vou parar? E aí eu começava, né? Toda segunda-feira, eu até sinto orgulho de mim, porque eu nunca desisti de mim. Isso eu fico muito feliz, sabe? Quem não desiste consegue, né? Então, foi só por continuar que eu consegui emagrecer e manter o peso há 9 anos comendo o que eu gosto. E hoje ajudo diversas alunas que estão no PSE, né? Mas eu tentava das formas erradas, sabe? Eu não parava pra refletir. Eu só me culpava, me chamava de gorda e achava que tinha que me punir para emagrecer. Então, a forma de me punir era deixando de comer, passando fome, se matando na academia. Gente, eu ia na academia fraca, assim, ó, sem força, sabe? E o pior é você sofrer. O pior é você sofrer, se dedicar, ir no mercado, comprar tudo que é comida saudável, né, que você acha que é. E aí você se pesa e nada. Aí você tá passando fome, tá passando vontade de comer, se pesa achando que vai ver um resultado incrível e nada. Gente, isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante. E o pior é que você tá sofrendo. Aí chega uma hora que... E não demora muito, né? Dá o quê? 3, 4 dias. Você pensa, eu não aguento mais. Eu tô passando fome, eu tô passando vontade de comer e não tô perdendo peso. Dane-se. Aí o que eu fazia? Me entupia de comida de novo. Aí segunda-feira de novo tentava. Então, assim, por que eu tô falando isso pra você? Pra você entender que não precisa o jejum pra emagrecer, certo? Você pode emagrecer sem ele. Ele é sim uma excelente estratégia que você pode usar, mas tem que tomar cuidado pra fazer da forma correta, tá? E o mais importante pra você conseguir emagrecer e manter o peso depois é como você combina os alimentos no seu prato. Eu vi alguém que botou, a Elisete colocou aqui, né? Faço dieta, mas não emagreço. Quantas mulheres que me falam isso, gente? Faço dieta, mas não emagreço. Aí, às vezes, na sua dieta é o quê? Você tem que comer pouco, aí você tem que comer produtos diet, light, zero, que não ajudam no metabolismo, né? Aí você tem que, o quê? Às vezes também, né, vai comer pouco carboidrato, fica ansiosa, fica com o intestino preso. Não vai emagrecer, mas nunca. Só que daí você começa a achar que o problema tá o quê? No seu metabolismo, tá no seu corpo, tá em você. Quando na verdade é na forma que você tá escolhendo para emagrecer. Tá? Então só para deixar claro aqui, gente, cuidem com isso, porque senão é aquilo que eu falei, toda segunda-feira você vai estar do mesmo jeito. Ou melhor, pior, cada segunda-feira pior. Com mais culpa, com mais frustração, com a lista de tentativas maior, né? E nada de resultado. Certo? Então, gente, tomem cuidado, tá? Academia, tomo remédio e nada adianta. Andréia, academia não é a base do emagrecimento. Tá cheio de gente na academia e não tá emagrecendo.
A base do emagrecimento é a comida, é o que você come. Por isso que você não emagrece, você não tá focando naquilo que vai te fazer emagrecer. Você tá focando na academia, no remédio. Gente, parem de se entupir de remédio. Olha o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês. Parem e pensem nisso, sabe? Remédio, gente, é uma substância que assim, ó, afeta tudo. Afeta no seu hormônio. Ó, eu não quero mais tomar remédio. Eu fico viciada e não me faz bem. Não faz bem pra ninguém. Você toma remédio e altera todos os seus hormônios. Todos. Sono, saciedade, fome, metabolismo, tudo. Você pode perder peso com o remédio no começo, mas depois você volta a engordar. E pior, volta a engordar com o metabolismo todo errado, com os hormônios todos desregulados. Aí tem que gastar para repor o hormônio. Gente, pelo amor de Deus, parem de fazer isso com o corpo de vocês, tá? Deus não te deu esse corpo para você ficar maltratando. Deus te deu para você cuidar. E usar, certo? Mas da forma correta. Tá bom? Bom, meninas, espero ter esclarecido para vocês um pouquinho mais sobre o jejum. Como eu falei, é uma excelente estratégia, feita da forma correta, mas não é para todo mundo. Então só tome cuidado, tá bom? Tome cuidado para não ficar fazendo sempre do mesmo jeito, sempre nos mesmos horários. Tome cuidado pro seu jantar, ele é muito importante. Como você acaba o jejum com o seu almoço é muito importante, certo? Durante o jejum, usar as estratégias corretas para continuar queimando gordura é extremamente importante para ter mais resultado com o jejum. E se caso você não quiser fazer nada disso ou não puder, tá tudo bem. Você não precisa do jejum para emagrecer, tá? É só mais uma estratégia, tá bom? Sim, Isa, eu atendo através do PSE, tá bom? Que é o meu programa de emagrecimento. Se vocês quiserem saber como funciona, é só clicar no link que tá na minha bio. Tá bom? E você que tá aqui no Instagram, se você quiser saber como funciona o PSE, você pode comentar aqui, eu quero saber mais, que daí eu falo com você no direct, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Se eu ajudei, lembra de deixar uma curtida aqui, colocar o dedinho no coração. E se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, compartilhe, que pode ser que ajude essa pessoa também, tá bom? Uma boa segunda-feira e uma excelente semana para todas nós. Beijão!